E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou fazer a retrospectiva das leituras de 2021, mas antes de começar eu gostaria de desejar um feliz ano novo para vocês. Esse não ia ser o primeiro vídeo do ano, eu ia postar um vlog, mas eu ainda tô gravando ele, então esse vai ser o primeiro vídeo do ano, eu acho, então feliz ano novo! Eu espero que o final de ano de vocês tenha sido muito bom, que vocês tenham comemorado, que vocês comemoram na casa de vocês. E eu espero que tenha sido um final de ano cheio de amor, de felicidade, de saúde. E é isso. Espero que 2022 seja melhor do que 2021, porque, né? Mas enfim, é isso. Feliz ano novo. E vamos começar logo com essa retrospectiva, né? Eu vou fazer a retrospectiva igual a que eu fiz no ano passado, tá? Eu não vou falar sobre todas as minhas leituras aqui. Eu vou tentar ser concisa, porque tem bastante livro pra falar, mesmo não sendo todas as leituras do ano. Então eu vou primeiro falar dos livros que eu abandonei, depois as piores leituras do ano e as melhores leituras do ano por último. 2021, de forma geral, foi um ano bem difícil pra mim de leitura, porque eu passei por muitas ressacas literárias. Eu passei assim, não cheguei a passar meses e meses sem ler, mas o meu ritmo de leitura estava muito menor. Eu estava lendo cada livro muito devagar, não, sem importar o tamanho. E também era difícil para mim de eu pegar um livro e conseguir ir até o fim, por isso que tem tantos abandonados nessa retrospectiva aqui para falar com vocês. Então, assim, foi um ano bem difícil de leitura. Eu espero que 2022 seja bem melhor, que eu consiga ler com mais tranquilidade e, enfim, que o meu ritmo de leitura volte a ser o que era antes, porque eu sinto falta de ler bastante. Mas é isso, acontece com todo leitor. Enfim, vamos lá começar esse vídeo. Para os abandonados, o primeiro livro que eu abandonei, na verdade eu comecei em 2020 e abandonei em 2021. Foi Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Esse daqui é um livro de contos, né? Apesar de ser um livro de contos, eu digo que abandonei porque não é aquele livro de contos que é uma coletânea, assim, tipo... ela escreveu vários contos separadamente e eles juntaram em um livro só pra você poder ir lendo os contos dela. Não, pelo que eu saiba, ela escreveu todos esses contos pra fazerem parte desse livro. Então, apesar de ter lido alguns dos contos, eu não li o livro todo em si. Então, por isso que eu contei como um abandono. E eu tava gostando, tava achando incrível a escrita dela, né? Ela fala aqui sobre a vida de algumas mulheres negras no Brasil. Tem algumas histórias que são mais pesadas, assim, do que outras e tal, e eu realmente não tava muito no clima, sabe? Eu acho que por mais que eu estivesse achando a escrita dela interessante, estava difícil pra mim de acompanhar, assim. E aí eu resolvi abandonar porque eu sabia que eu não ia conseguir tirar o melhor possível desse livro lendo como eu tava lendo. Então eu realmente resolvi deixar de lado, mas eu quero muito ler depois. O outro livro que eu tenho aqui também pra falar, que eu abandonei, também comecei em 2020 e abandonei em 2021, que foi Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, né? Eu acho que todo mundo conhece esse livro já, né? Isso aqui é um ensaio dela, né? Em que ela vai falar da importância da independência feminina, para, enfim, as mulheres poderem escrever, e a importância delas terem o seu próprio espaço. Eu tava achando bem interessante no começo, quando eu comecei a ler, mas realmente a leitura tava meio lenta pra mim, meio arrastada, e eu tava meio que me obrigando a pegar o livro, porque eu realmente não tava no clima de não ficção. Então, assim, eu resolvi abandonar também pra eu também não ler o livro só por ler, sabe? Então é isso. O próximo que eu abandonei foi Após o Anoitecer, de Haruki Murakami. E aqui nesse livro, eu já nem lembro direito, mas pelo que eu lembro, a gente vai acompanhar uma jovem e um jovem que se encontram no meio da noite. E eles são conhecidos, assim, porque parece que o menino conhece a irmã dela, algo assim. E aí eles começam a conversar e tal sobre algumas coisas. E aí, pelo que eu saiba, eles vão andando pela cidade e coisas vão acontecendo, pessoas vão passando pelo caminho deles. E eu acho que a história toda se passa em uma noite, se eu não me engano, né? Por isso que é Após o Anoitecer. Eu achei bem interessante porque esse livro é escrito em segunda pessoa do plural. Então foi bem interessante, assim, começar a ler esse livro. Então eu tava bem curiosa pra ver pra onde essa escrita ia, mas ao mesmo tempo teve alguma coisa eu não lembro exatamente o que foi, eu acho que foi alguma parte do livro que eu li que eu fiquei meio... e aí eu larguei. Aí também eu tava, assim, numa das piores fases de leitura do ano, assim, eu realmente tava muito difícil pra mim de ler, então eu resolvi abandonar esse daqui, porque realmente não tava rolando.
E é isso, mas eu quero muito ler depois, eu quero ler algum livro todo de Murakami, porque muita gente fala muito bem dele. Disseram que esse é um bom livro para começar a ler ele, então talvez eu tente ler de novo por esse livro, para depois passar para outros, até porque eu já tenho aqui, mas não sei, vamos ver. Depois de Após o Anoitecer, eu abandonei alguns e-books que foram romances que eu tava tentando ler, principalmente de Talia Hibbert, porque ela escreveu a trilogia das Irmãs Brown, que se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe que eu li a trilogia e que eu amei todos os 3 livros. O último foi o que eu menos gostei, mas mesmo assim eu gostei bastante. Então eu fui ler outras coisas dela pra ver se eu curtia e as coisas mais antigas dela realmente não me apeteceram muito. Depois eu vou testar de novo pra ver se era só realmente a minha disposição quando eu tentei ler, mas eu abandonei um livro dela, Wanna Bet, que na verdade o título mudou e agora eu não lembro qual é o título, mas eu vou deixar a capa dos dois aqui. É um romance, são 2 amigos que são amigos há muito tempo, desde a faculdade, e aí eles têm uma história, porque eles meio que ficaram, e aí depois que eles ficaram é que eles se tornaram amigos, então o cara é apaixonado por ela desde então, e ela é meio que, tipo, não percebe, e talvez ela já tem uma apaixonite por ele, mas ela bloqueia os sentimentos dela e tal, porque ela tem as questões dela aí. Aí acontece alguma coisa no apartamento dela que eu não lembro, e ela fica sem ter onde ficar, então ela vai morar com ele por um tempo enquanto ajeitam o apartamento dela. E aí, enfim, né, morando juntos e tal, toda essa coisa, aí rola né. E na verdade, eu larguei esse livro, eu lembro que foi um incômodo em relação a um desequilíbrio que rolava, porque se falava muito da vida sexual dela, não explicitamente nem nada, mas se deixava muito claro que ela saía sempre e, tipo, ficava com vários caras, enfim, e nada contra isso, cada um faz o que quiser, tá? Eu não tô julgando isso. Mas, na verdade, o que me incomodou é porque no livro parecia muito que ela seguia a vida dela e ele não. Que ele sempre tinha ela em conta, como se só ela fosse ser, sabe, o amor da vida dele, enfim. Se alude de que ele namora também, que ele tem os relacionamentos dele, mas não se fala muito nisso. Então, assim, fica parecendo que ele é um cara, assim, desesperado que tá esperando ela todo esse tempo. E por mais que eu ache que eu goste desse clichê dos amigos que são apaixonados há muito tempo e não rolou por vários e vários motivos, e aí eles finalmente ficam juntos, eu acho muito fofo isso, porque é um amor construído ao longo do tempo. Me incomoda quando a coisa parece que é, por muito tempo, vir de um lado só, sabe? Porque aí parece uma coisa muito, sei lá, obsessiva, não sei explicar. Não que ele parecesse obsessivo, dava mais pena do que qualquer outra coisa dele. E não dava raiva dela não gostar dele de volta, mas mesmo assim me causou um certo incômodo, eu fiquei meio chatinho isso daqui. Então, enfim, é isso, eu abandonei esse livro. Eu também abandonei outro dela, de Talia Hibbert, que é Merry Inkmas, que é um romance de... é pra ser um romance de Natal, né? Em que um cara e uma mulher, eles se paqueram num café que ela trabalha. Ele vai lá sempre comprar um café e sempre rola um clima entre eles, blá blá. E até que um dia acontece uma coisa no trabalho dela, que ela perde o emprego e ele oferece o emprego a ela e, enfim, eles vão se conhecendo. E na verdade não tinha nada que tenha me incomodado muito no livro pra eu abandonar, eu só tava achando ele sem sal mesmo, sem tempero. Eu acho que deve ter sido um dos primeiros livros, talvez, que ela tenha escrito e publicado, porque dá pra ver que a escrita dela não estava tão madura quanto na trilogia que eu li. Então, pra mim, ficou faltando alguma coisa, principalmente já tendo lido os 3 livros dela que realmente estouraram e que, né, fizeram o nome dela. E aí também dela eu abandonei Guarding Temptation, que eu não sei se é uma novela, eu acho que é uma novela, se eu não me engano, eu acho que não é um romance completo não, acho que é uma novela. Eu abandonei, na verdade, eu não me incomodei com a diferença de idade deles, porque não é tão grande assim, eram 6 anos de diferença, os dois adultos já, não lembro se ela tinha 26 ou 25 e ele tinha 30... 31, 32, algo assim. Então, assim, não era uma diferença de idade muito grande, os dois já eram adultos, com suas vidas independentes e tal, enfim. Na verdade, o que me incomodou foi como ele pensa em relação a isso, porque ele fica tipo,
ai não, porque você é muito mais nova do que eu e tal. Então fica parecendo essa coisa de tipo, ele tá fazendo alguma coisa errada, só que ele não tá, sabe? Porque ele não é tão mais velho assim do que ela. E aí, claro que é esquisito, porque ele é amigo, se eu não me engano, ele é o melhor amigo do irmão dela há muito tempo e tal. Então fica aquele clima meio esquisito assim. Mas ao mesmo tempo não é como se ela fosse uma figura assim, como se fosse, ela é minha irmã, eu vejo ela como minha irmã. Pelo que eu lembro, não rola isso, então não tem nada de errado, sabe? Então foi me incomodando mais o jeito como ele tava pensando, assim, sabe, nisso. Então aí eu abandonei porque realmente não tava curtindo muito não, mas a diferença de idade não é tão grande assim, não tinha nada que fosse errado no romance deles. Depois desse, eu também abandonei outra book de romance que foi The Spanish Love Deception, de Helena Armas. Eu abandonei esse livro por causa da escrita, eu tava achando a escrita muito chatinha. Eu acho que ela tava trazendo bem, assim, um humor e uma dinâmica, assim, deles dois, de a gente se odeia, mas a gente não se odeia, sabe? Eu acho que ela tava trazendo bem isso, só que a escrita realmente era muito, muito chatinha, bem repetitiva em algumas coisas e... Enfim, realmente não foi pra mim, não me pegou e eu resolvi abandonar pra não perder meu tempo. E aí, depois eu acabei abandonando também Grandes Esperanças de Charles Dickens e eu li bastante do livro, bastante mesmo, assim, eu li, sei lá, até por aqui, ó, já tô vendo a anotação minha até aqui, então eu li bastante coisa, né, li quase 200 páginas, eu acho, ou mais, e nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história de Pip, que é um órfão que é criado pela irmã dele, e a irmã dele é super tóxica e abusiva. Mas aí o que acontece é, do nada, algum benfeitor misterioso, que não revela sua identidade, né, ele só conhece o advogado do benfeitor dele, chega e diz, não, olha, eu vou pagar toda a sua educação, tudo, você vai herdar muita coisa, não sei o que, vamos lá, você vai virar um cavalheiro. E aí ele vai pra Londres, né, sai da cidade dele, vai pra Londres pra ser educado e tal, pra se tornar um cavalheiro e poder herdar isso daí e viver na alta sociedade inglesa. Esse livro, tipo, tem muitas coisas interessantes, assim, tem esse mistério de quem será que é o benfeitor dele. Ele pensa que é uma pessoa, mas eu, pelo menos, achava que não tinha chance de ser essa pessoa. Então você fica se perguntando quem é, e aí tem aqui uma parte do enredo que é sobre os prisioneiros do navio prisão que fica perto da casa de Pip, perto da casa da irmã dele. E aí você fica se perguntando como é que isso vai se ligar, e eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o benfeitor dele, mas eu não tenho certeza. Então, assim, tem um mistério bem interessante que ele constrói aqui, que ele põe. E, enfim, eu tava achando muito interessante, eu tava gostando muito de analisar a escrita que ele tava trazendo. E aí tem uma virada no narrador em que você começa a ver ele com outros olhos, e aí você começa a ler tudo que você já leu com outros olhos, pensando, será que ele tava me manipulando desde o início? Será que ele não é uma pessoa de bom caráter? Então você fica meio inquieto assim sobre o narrador a partir de determinado momento. Então eu achei isso interessante, eu acho muito interessante narradores que a gente não pode confiar, em narradores complexos que a gente fica meio que sem saber o que pensar. Eu gosto disso, porque te mantém alerta assim na leitura. Mas infelizmente na época eu realmente não tava no clima e eu fiquei tipo, não, acho que eu não quero mais ler esse livro. E eu também tava demorando, a leitura tava muito arrastada. Eu já tinha lido um bocado dele e aí eu passei muito tempo sem ler, e aí eu precisei reler o que eu já tinha lido. E aí foi bem trabalhoso, porque assim, eu lembrava de muita coisa, mas eu queria reler pra entrar no clima de novo da leitura, sabe? Então ficou realmente bem arrastado. E aí é isso, eu abandonei, mas eu realmente pretendo ler no futuro. Depois desse livro, eu abandonei, infelizmente, por favor, me perdoem, porque eu sei que é um mamado, assim, por todo mundo, mas eu abandonei Torturado, de Itamar Vieira Júnior, né, que aqui a gente acompanha duas irmãs que depois de uma situação aí, ocorre um acidente e uma delas perde a língua, e aí a outra tem que aprender a se comunicar com ela, e ela também tem que aprender a se comunicar com as outras pessoas e tal. Então a gente vai acompanhar elas duas, e aí eu não sei o que acontece mais, assim, além disso, porque eu não li muita coisa e eu nem vou ler, assim, eu prefiro não saber mesmo, porque eu ainda quero ler esse livro, lógico. A escrita aqui, ele faz uma coisa bem interessante, que é, a gente sabe quem é que tá narrando o livro, né, porque ela deixa claro qual das irmãs é que tá narrando, mas a gente não sabe, pelo menos até a parte em que eu li,
quem foi que perdeu a língua. E aí, pra mim, até onde eu li, eu imagino que talvez essa seja a coisa do livro, sabe? Não importa quem perdeu a língua. Então eu tava achando muito interessante como ele tá usando a escrita pra te manter sem saber quem foi que perdeu a língua. Então eu tava achando a escrita interessante, eu tava vendo outras coisinhas interessantes na escrita, mas ao mesmo tempo a leitura tava meio arrastada, eu tava... De novo, como aconteceu em outros livros em 2021, eu tava me obrigando a pegar esse livro pra ler. E como é um livro que eu sinto que talvez eu pudesse gostar muito, talvez, não sei se eu realmente vou gostar muito, mas eu sinto que talvez eu possa gostar muito quando eu ler ele todo, eu fiquei, não, eu vou abandonar, porque quando eu estiver no momento certo eu leio esse livro e aí sim eu pego o que ele tem pra me dar, seja pra gostar ou não gostar. Então eu realmente achei melhor abandonar, infelizmente, mas eu pretendo voltar pra ele depois. E o último livro que eu abandonei foi um que eu li pro mês do horror, que foi O Vilarejo, de Rafael Montes. São contos aqui, mas de novo eu considero que eu abandonei porque foram contos escritos especificamente para formar essa unidade que é o livro, né? E aqui ele vai contar pra gente várias historiazinhas de terror de um vilarejo aí, do meio do nada e tal. E aí ele faz uma coisa aqui que eu perco um pouco a paciência, que é tipo, ele faz um prefácio escrevendo como ele traduziu as coisas de tal língua aí antiga que não existe mais e blá blá blá. Só que aí eu pensei que ele ia assinar, que ia estar assinado aqui algum nome de um personagem, um nome fictício, né, pra parecer que tipo essa história da tradução ocorreu em um mundo aí tipo, né, fictício, mas não, ele assina como Rafael Montes, o tradutor. Eu fico tipo... Mas enfim, eu abandonei esse livro porque chegou em um conto em que eu já tava meio sem paciência. Eu já tinha passado alguns contos que eu já tava tipo, eu não tô gostando como ele tá trazendo alguns assuntos aqui, tipo um conto que envolve um cara negro que chega nesse vilarejo que nunca vi, com pessoas que nunca viram uma pessoa negra antes. E aí eu não gosto, tem alguma coisa que me incomodou, mas eu não sei exatamente o que é, então não vou nem entrar muito nisso. E aí também tem outra aqui de um cara que fica obcecado por uma menina menor de idade. Enfim, eu comecei a ficar meio incomodada e aí eu parei de ler, enfim. E do que eu li, eu não acho que ele constrói bem, porque os contos são muito curtinhos e ele não cria atmosfera suficiente pra você ficar com medo ou sentir aquele horror, sabe? Então eu realmente não achei nada demais. Talvez eu leia outras coisas dele e eu goste, mas eu não sei não. Fiquei meio desanimada depois desse livro. É isso, esses foram os abandonados. Vamos agora para os piores, né? Para as piores leituras de 2021. O primeiro que eu tenho aqui para falar é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que eu comecei em 2020 e terminei em 2021. Na época que eu terminei ele, eu fiquei meio que com um saldo mediano. Quanto mais o tempo vai passando, mais ele desce assim na escala, sabe? E aí ele acabou ficando com um saldo meio negativo. Aqui em Admirável Mundo Novo a gente tem uma sociedade distópica em que literalmente tudo é fabricado, inclusive os humanos, ninguém engravida mais dá à luz, os humanos são literalmente fabricados em laboratório, né, e eles são manipulados geneticamente, biologicamente, para se encaixar na classe social, digamos assim, em que eles vão viver, né, nas castas que eles dividem. Então ele traz críticas muito interessantes sobre a sociedade, ele traz uma crítica muito forte à produção industrial, né, ao capitalismo. Eu acho que ele constrói bem essas críticas, mas ao mesmo tempo tem outras que pelo menos eu interpretei algumas que aí ficaram meio tipo... ficou pra trás, sabe? É o tipo de coisa que hoje em dia a gente tem mais pra falar sobre, pra desenvolver melhor, embora muita coisa ainda esteja ali, sabe? Mas a minha surpresa dele ser um clássico tão forte e tal, é que por mais que ele traga essa crítica interessante, ele tenha criado um mundo muito bem, em matéria de criação de mundo, ele fez muito bem, ele construiu muito bem, mas o enredo em si, a construção narrativa é muito mal feita. Como uma contação de história, esse livro é um desastre, assim, pra mim. Pra mim, ele realmente não sabe usar os elementos que ele tem. Pra mim, o livro realmente se perde e chega um momento em que eu fico... Tá, o que é que eu tô lendo aqui? Porque parece que vai ser sobre isso, e aí ele vai focar nisso, mas ele não foca. Aí parece que vai ser sobre aquilo agora, e aí não é. E aí tem algumas coisas que são tão interessantes e ele perde a oportunidade de desenvolver, e
É isso, pra mim é um livro muito mal desenvolvido, com potencial mal aproveitado. E aí foi mais decepcionante do que tudo, assim, porque eu tava esperando muito desse livro, então foi realmente muito decepcionante pra mim. Mas enfim, o próximo livro, que também foi uma leitura bem ruim, é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esse livro foi uma decepção, mas enfim, aqui a gente também tem uma sociedade distópica, né? É uma ficção científica, uma distopia de ficção científica, né? E aqui os bombeiros, ao invés de apagar incêndios, queimam livros. É só para isso que os bombeiros existem. E aí a queimação de livros é uma coisa bem direta, assim, mas é também é bem metafórico ao, né, banir a arte. Vamos banir a arte, vamos banir aquilo que traz reflexões, que faz o ser humano crescer e evoluir, né? Vamos tirar isso para as pessoas também não pensarem muito em como elas estão vivendo. Eu acho que é interessante a gente falar sobre o que ele pensa que tá falando, ou talvez o que ele queria falar no início do livro, mas eu acho que esse não é o melhor livro para isso, porque eu acho que ele fica muito datado e eu acho que ele é muito simplista em algumas coisas. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu falei sobre isso já no meu vídeo de leituras recentes, em algum deles. Eu vou deixar linkado. Então, assim, eu acho que realmente a crítica dele acaba ficando muito rasa. E o tempo todo que eu tava lendo o livro, eu tava sentindo aquela coisa do tipo, ah, uau, ele se acha muito inteligente. Eu conseguia sentir ele dando um tapinha assim nas próprias costas, sabe? Que é uma coisa que eu detesto quando eu tô lendo. E aí depois, quando você lê o texto aqui, depois dele no final, é muito, muito, muito chato, porque confirma todas as coisas que eu estava pensando durante o livro e tava tentando dar uma segunda chance, sabe? Pensando, ah, não, talvez essa não seja a ideia dele, talvez, sei lá, vamos ver. E aí no final do livro eu já tava meio pensando, não, E aí depois o texto final confirmou tudo e me chateia não ter um texto, sei lá, de outra pessoa, a editora não ter posto texto de outra pessoa interpretando esse livro e o texto que ele fala aqui dizendo, tipo, olha, tem coisas aqui, argumentos aqui que realmente ficaram no passado e tal, que a gente não pode levar isso em conta, tipo, por exemplo, ele coloca no mesmo saco a reclamação do opressor e do oprimido, como se fosse a mesma coisa. Meu amor, não é. E eu acho que eu não preciso explicar o porquê, né? Eu acho que é bem óbvio. Enfim, me deu muita raiva, eu não quero nem entrar mais muito nisso, porque eu não quero ficar com raiva de novo. Mas além disso, como enredo, de novo, eu acho que é muito mal construído, muito mal aproveitado. Ah, Helena, você recomendaria pelo menos pra falar sobre esse tema, porque é importante? Não, não recomendaria não. Tem outro livro que eu vou falar aqui que fala melhor sobre a importância da arte, viu? E o último pior livro que eu tenho pra falar aqui das leituras de 2021 foi As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Aqui a gente vai acompanhar um narrador que a gente não sabe quem é, a gente só sabe que ele é um homem, que acorda cada dia no corpo de um hospedeiro diferente. E ele acorda no mesmo dia, né? Um luto temporal. Depois a gente descobre que, na verdade, o que acontece é ele tem que resolver o mistério do assassinato de Evelyn Hardcastle. E se ele descobrir quem foi que matou ela, ele pode sair desse loop. Se ele não descobrir, aí tudo se reinicia. Ele começa no primeiro hospedeiro sem memória nenhuma do que ele foi guardando ao longo dos dias sobre o assassinato dela, né? Então, enfim, ele tem que solucionar esse assassinato ao longo de... São 6 hospedeiros, ou 7. As primeiras páginas desse livro foram muito difíceis pra mim. Eu realmente considerei abandonar porque tava muito arrastado, muito chatinho. Mas eu perseverei. E aí eu acabei ficando bem presa, porque eu fiquei bem curiosa pra saber, né? E, tipo, resolver o mistério e tal. Mas por mais que eu estivesse bem presa e lendo, assim, sem parar, porque eu queria terminar logo pra saber o que acontecia, eu também estava sentindo ainda que a narrativa estava muito arrastada, sabe? Eu acho que ele perde muito tempo tentando falar sobre algumas coisas assim, quando você fica, véi, só foca no mistério, é melhor pra você. Você tá querendo trazer algo que não encaixa bem aqui, talvez encaixasse com outra pessoa escrevendo, mas não é o caso aqui, então foca só no mistério. Inclusive, esse livro é muito mais longo do que ele precisa ser, sabe? Porque ele perde muito tempo em algumas coisas, aí do nada ele começa a correr em outras coisas pra dar tempo de falar tudo que ele quer falar,
E aí, enfim, acaba um livro super mal dividido e grande, sem necessidade. O meu maior problema aqui também foi com a revelação final, que acontece bem cedo, inclusive, e aí ele fica querendo que você torça por um personagem que é imperdoável, que não tem como você torcer, e eu fiquei morrendo de raiva. E se vocês quiserem saber especificamente o que eu tô falando, vocês podem assistir o vídeo de leituras recentes, do último que saiu, ou ainda melhor, o vlog em que eu leio esse livro aqui, que quando eu termino de ler eu fico revoltadíssima, e aí eu falo tintim por tintim o que foi que me incomodou. Foi a pior leitura do ano pra mim, essa aqui, porque como mensagem é ridiculamente ruim, e como construção de mistério, como livro de mistério, também é bem ruinzinho, porque, como eu falei, ele perde muito tempo com algumas coisas sem necessidade e depois gasta muito tempo com outras, e ele tenta trazer uma coisa meio, ai, vamos filosofar sobre o eu e quem sou eu e tal, que é interessante porque ele meio que vai se perdendo dentro dos hospedeiros dele, mas ao mesmo tempo eu não sei se é a escrita desse autor aqui ou se é porque realmente não estava se encaixando bem na história em si, mas enfim, não ficou muito bem encaixado, ficou meio chato, assim, arrastando sem necessidade as coisas. Então, é isso. Esse foi a pior leitura do ano. Parabéns. Nota 0. Vamos falar de coisa boa, vamos para os melhores agora, para as melhores leituras de 2021. O primeiro livro que eu tenho para falar aqui nessa categoria é A Bagagem do Viajante, de Saramago. Esse livro aqui é um livro de crônicas dele, que foram publicadas em um jornal que ele, em que ele publicava, na verdade, 2 jornais aqui. Enfim, foi muito gostoso pra mim conhecer o Saramago cronista. A sensação é tipo de você sentar com uma pessoa e tá conversando com ela, assim, tomando um cafezinho e tal. E como eu já sou fã dele, ele já é meu escritor favorito, e eu já tinha lido bastante coisa dele antes de ler esse livro aqui, foi muito gostoso ver as coisas que eu já via nos romances, né, nessas obras mais intensas, em pequenas crônicas, assim, ver o que ele conseguia trazer em, tipo, 3, 4 páginas. E é muito, muito bom porque ele começa, às vezes, com uma coisinha, tipo, olhando um muro, a pichação em um muro. E aí ele começa a divagar sobre isso e tal, e vai chegando em outra coisa, e enfim, é muito interessante. E aí tem o sarcasmo dele, né, em alguns, e que é tão bom. Então foi muito gostoso de conhecer o Saramago cronista. Eu não posso falar mais especificamente porque eu não vou falar sobre cada crônica, porque é muita crônica que tem aqui. Mas foi um livro que valeu a pena, de verdade, e é isso, gostei muito. O próximo livro que eu tenho pra falar é Actuate Eve Brown, de Talia Hibbert. Embora esse tenha sido o livro que eu menos gostei da trilogia das Irmãs Brown, ainda assim foi uma das melhores leituras do ano, foi muito gostosinho de ler, porque como eu falei quando eu falei dos outros 2 livros da trilogia das Irmãs Brown, ela traz um humor gostoso de ler, ela traz também o drama e tal, ela constrói bem a narrativa, o relacionamento é bem incrível, e inclusive até a briga no final, que geralmente me irrita às vezes, né, principalmente quando o casal já passou por tanta coisa assim, já desconstruiu tanta coisa pra finalmente ficar junto, e aí tem uma briguinha besta de nada que quase acaba com tudo, mas não acaba. Mas no caso de Talia Hibbert dá menos raiva nesses momentos, porque é muito crível e tá muito de acordo com o que ela já construiu ali, com o que ela já mostrou pra gente dos personagens. Então tá de acordo com o que eles vêm mostrando ao longo da narrativa, sabe? E são discussões, são brigas muito reais no final, que você vê que, isso podia acontecer. E aí no final, por mais que, por exemplo, no segundo livro da trilogia tenha meio que um momento romântico, né, a declaração assim, não é nada de outro mundo e tal, é uma coisa que também você poderia ver acontecendo na vida real. Então é isso que eu gosto, sabe? Aqui é bem real mesmo que a gente tá vendo. Então é muito gostoso mesmo, e é muito legal ver a representatividade também que ela traz para as mulheres negras e gordas. Então, enfim, é muito gostoso ler os livros dela. Mas vale lembrar que são romances bem explícitos, tá, gente? Então tem cena de sexo explícita. Mas enfim, é isso. Muito gostosinho de ler. Adorei. Sim, e eu nem falei a sinopse dele, né? Eu já ia falar do outro livro, agora sem falar da sinopse. Mas basicamente, Eve Brown é a irmã mais nova das 3 irmãs,
E aí, ela, depois que ela tem uma discussão com os pais, ela vai parar numa pousada que tá oferecendo uma vaga de emprego para uma cozinheira, e ela cozinha muito bem, então ela decide se candidatar à vaga, porque ela estava sem emprego e tal, e foi essa briga que ela teve com os pais dela. E, enfim, é uma jornada de autodescoberta dela, para ela descobrir o que é que ela quer fazer da vida, para ela aprender a se amar também e dizer, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, pode ser que eu não seja tão bem resolvida na questão profissional, mas eu sou uma pessoa legal e, enfim, eu tô ali para as pessoas que precisam de mim. Então é bem bonita essa jornada dela, e ela se apaixonando também com o cara, é muito fofo. Ele também, assim, se apaixonando por ela. Enfim, é muito fofinho, é muito lindo. Agora, o próximo livro entrou para a lista de favoritos da vida, que é Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Aqui a gente vai acompanhar uma pré-adolescente numa sociedade em que é super, não necessariamente só consumista, mas é uma sociedade que não tem arte, então é uma sociedade muito racional, sabe? É uma sociedade que perde um pouco da humanidade mesmo, perde um pouco do afeto, né? Perde muito do afeto. Então, é uma sociedade que contabiliza absolutamente tudo, e tudo que eles fazem é em função da produtividade. Então, por exemplo, se eles compram um poeta, que por isso que é o título Vamos Comprar um Poeta, porque artistas são comprados como se fossem animais de estimação mesmo. Se eles compram um poeta, não é porque queremos arte na vida, queremos, não. É porque há estudos que dizem que ter um artista em casa é bom pra, sei lá, o seu estresse, a sua saúde, enfim. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. No caso dessa menina, ela ficou curiosa, né, e resolve pedir ao pai para comprar um poeta. E aí eles compram um poeta, e é muito lindo esse livro, porque ele fala sobre a importância da arte de uma forma muito, muito boa e bem construída, mesmo o livro sendo bem pequenininho. É um livro muito bem escrito, e você vai acompanhando o que a arte dentro da vida dessa família aí, né, principalmente da menina, mas da família dela como um todo, o que a arte vai fazendo com essa família, né, as desconstruções que vão rolando. É muito bonito ver na escrita a mudança dela, porque no início ela é super racional, assim, ela, tipo, é super seca, a escrita não tem floreio, digamos assim. Com o decorrer do tempo, não que a escrita fique super cheia de floreios, mas ela vai usando, tipo, metáforas, você vai sentindo mais sentimento, né, na escrita. Então é bem interessante isso, e como ele consegue fazer isso em pouquíssimas páginas. E o texto final aqui do autor é muito legal, porque ele reafirma tudo que ele já falou no decorrer do livro, e ele fala da importância da arte na sociedade, não só no sentido de expressar nossas emoções e fazer críticas sociais, denúncias sociais. Ele fala como a arte influencia muita coisa além disso, e como sem arte o mundo não é mundo. Na verdade, eu acho que ele fala mais da imaginação, se eu não me engano, que é a arte, em boa parte, é sobre imaginação, né? Então ele fala como sem essas coisas o mundo não seria mundo como é hoje. Enfim, é uma grande declaração de amor à arte e à cultura, esse livro aqui. Então é lindíssimo e entrou pra minha lista de favoritos. O próximo livro para essa categoria aqui é Menina Escrevendo com o Pai, de João Zanello Carrascosa. Esse é o segundo livro da trilogia do Adeus, né? No primeiro livro, um pai que tá esperando a filha quando ele já é bem mais velho, começa a escrever num caderno tudo que ele gostaria de ensinar para ela ao longo da vida dela, mas que ele tem medo que talvez ele não tenha tempo de ensinar isso tudo a ela, porque ele tem medo de morrer quando ela ainda estiver muito jovem, né? Porque ele já tem mais de 50 anos quando a esposa dele engravida. E aí aqui no segundo é ela narrando e falando sobre a vida dela com o pai, depois de já ter lido o caderno. E é muito lindo esse daqui. Eu acho o primeiro mais poético do que esse, mas é muito gostoso a leitura desse daqui. É muito bem escrito, e eu fiquei impressionada porque, assim, a escrita parece com a do primeiro, mas ao mesmo tempo você vê as diferenças e você vê que é outro narrador, sabe? Você não fica, eu tô lendo a mesma escrita do primeiro, não. Tem a diferença, por mais que pareça muito, e lógico que vai parecer muito porque ela tem uma ligação muito forte com o pai dela. Quando a gente é muito próximo de algumas pessoas, o nosso discurso acaba se parecendo muito com, né, com o
das pessoas que a gente convive, né? O jeito da gente falar, de construir as frases e tal. Realmente há essa mistura, né? E você vê isso aqui, que tem essas semelhanças com o pai dela, mas você vê a identidade dela aqui no meio também. E me emocionou muito, muito mesmo, porque eu também sou muito próxima do meu pai. Então, assim, como filha, lendo esse livro aqui, foi tipo assim... E aí chega uma hora em que as lágrimas descem, porque acontece o inevitável aqui, né? E, nossa, eu chorei muito, 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 muito. É isso, é muito bom. Eu recomendo muito a trilogia do Adeus. O próximo livro que eu tenho pra falar aqui também entrou na lista de favoritos da vida, que foi Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Se eu não me engano, esse é o primeiro, um dos primeiros livros que ela publicou, né? E aqui a gente vai acompanhar uma mulher que volta para a cidade natal dela depois que a mãe dela morre, em circunstâncias misteriosas. Então ela volta para o enterro da mãe dela. E ao voltar para essa cidade natal, ela começa a relembrar muita coisa do passado dela, começa a questionar muita coisa, fazer algumas ligações. Enfim, é uma jornada aqui de autodescoberta, é ela revivendo o passado dela e compreendendo algumas coisas pelas quais ela passou. E enfim, é um estudo de personagem mesmo esse livro, e é muito bem escrito. É aquela coisa que eu digo em todo livro de Helena Ferrante que eu leio, que é cada palavrinha importa, cada frase importa, o jeito como ela tá falando, sabe? E você talvez só perceba isso depois, assim, quando você lembra, eita, aquilo que ela tinha dito antes, eita, faz sentido. E esse livro, eu já falei isso e eu vou falar aqui de novo, é muito incrível, porque você vai lendo, você vai fazendo as conexões, você vai entendendo e faz sentido o que você tá interpretando no livro, mas aí chega no final do livro que tem uma revelação pra você, e aí você volta e você relê tudo e você fica, uau, como é que eu não vi isso antes? Ela tava me falando isso desde o início do livro, mas ao mesmo tempo não tinha como você ver antes, porque tava tudo muito misturado, assim, na cabeça dela, nas lembranças dela. E eu acho que é isso que é o incrível também, porque Helena Ferrante, ela consegue mostrar como o trauma de uma infância tão conturbada e de algumas coisas pelas quais ela passou afetaram a memória dela e o jeito como ela vê algumas coisas, e tudo fica meio nebuloso. É difícil para ela admitir para si mesma o que ela passou, porque dói muito, e isso acontece muito, né, com pessoas que sofrem traumas, né, de ficar meio... por exemplo, tem gente que não se lembra, né, do que aconteceu, tem gente que lembra de determinadas formas, mas sem lembrar tudo, enfim. Então, ela fala sobre isso aqui também. Enfim, é um estudo social e de personagem muito, muito bem feito. O livro é muito, muito bem escrito mesmo, assim, é realmente sensacional como a Helena Ferrante escreve, e vocês já devem estar cansados de me ouvir falar de Helena Ferrante, mas é isso. Foi sensacional esse livro, sensacional mesmo. E por último, eu tenho aqui o último livro do ano que eu li. Eu terminei, eu não lembro, dia 30 eu acho que eu terminei esse livro. Eu terminei bem em cima, assim, do final do ano, então foi minha última leitura do ano. Eu fechei com chave de ouro, que foi Na Casa dos Sonhos, de Carmen Maria Machado. Aqui é um livro de memórias em que Carmen Maria Machado vai contar pra gente sobre o relacionamento abusivo dela com outra mulher. Na verdade, como ela conta aqui a história, que é interessante, porque ela não conta como geralmente a gente vê em autobiografias ou livros de memórias. Ela aqui, na verdade, ela segue uma certa linearidade, mas não necessariamente super linear. Às vezes ela volta para contar alguma coisa que aconteceu antes, para, enfim, ir seguindo na história. Mas o que ela faz aqui em cada capítulo, ela pega alguma característica de filmes ou de séries, de livros, né? Algumas características de algumas obras artísticas para dizer o que é o capítulo. Por exemplo, Casa dos Sonhos como musical. Aí você lê e você entende por que ela colocou como musical. Casa dos Sonhos como conto admonitório. Casa dos Sonhos como arrebatamento. Aí também tem um aqui que é Casa dos Sonhos como Casa Assombrada, eu acho, algo assim. E por aí vai. Então é incrível ver como ela conseguiu fazer essas conexões de artes que ela consumiu ao longo da vida com o que ela está contando. E eu acho muito bonito em um sentido, porque
ela tá sim falando sobre uma coisa muito pesada e que desgastou muito ela, que magoou muito ela, que foi um trauma, né? Mas ao mesmo tempo ela traz uma parte dela ainda que tá viva e que esteve com ela sempre, que é o amor pela arte, o interesse por escrita e por filmes e tal. Então é muito legal ver isso, porque ela coloca algo dela ali. É isso que torna esse livro tão único, sabe? Porque é um livro super bem escrito e é um livro que ela escreveu do jeito dela. Essa é a história dela e esse é o jeito que ela se sentiu confortável para contar. Talvez ela não se sentisse confortável contando de uma forma mais tradicional, digamos assim. E eu acho que ela trabalha bem tudo que ela quer trabalhar aqui. E eu acho muito legal que ela deixa claro que quando ela vai fazer algumas reflexões aqui sobre algumas coisas, relacionamentos abusivos e tal, ela deixa claro que, olha, esse livro aqui não tem a intenção de chegar e ser um manual para absolutamente tudo, chegar e estar falando sobre absolutamente tudo, porque cada relacionamento tem as suas particularidades, cada grupo social também tem as suas particularidades. Então, eu tô falando aqui de mais focado em relacionamentos lésbicos. E como é importante a gente falar isso, porque ainda tem esse tabu de que não rola abuso em relacionamentos com pessoas do mesmo gênero, o que é mentira, rola sim muito abuso. E também, né, parar de estereotipar quem é que abusa, né, porque o abusador muitas vezes tá naquela pessoa que a gente nunca vai esperar que seja. Enfim, eu fiquei muito curiosa para ler outras coisas dela, né, ficcionais mesmo. Tem um livro dela que é O Corpo Dela e Outras Farras, se eu não me engano, que eu acho que é um livro de contos. Se eu não me engano, eu quero muito ler, assim, eu quero muito ler mais dela, porque a escrita dela promete, realmente, assim. É isso, livro incrível, gostei muito. E esse é o último livro que eu tenho pra falar aqui nesse vídeo. Enfim, gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo deve estar longuíssimo, mas é isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.